o teatro mudou a minha forma de ver o mundo. Eu quero compartilhar com você tudo o que acontece por trás das cortinas. E eu vou te mostrar como isso acontece. O teatro, ele existe porque tem grandes atores. Grandes atores que fazem um trabalho lindo, maravilhoso, que mexe com o nosso coração, que nos leva a refletir, que nos traz mensagens que provocam em nós questionamentos ou conclusões. Enfim, o teatro é maravilhoso e ele é feito por essas pessoas. Nós, no Teatro Fashion Mall, temos 2 espetáculos que estão sempre batendo recorde de bilheteria, sempre lotados. E são eles A Gota d'Água, que nós convidamos para vir ao teatro. E as pessoas, sempre que nós abrimos vendas, nós lotamos a sala. E A Vida Passou Por Aqui, que já está há 3 meses e vai continuar todos os finais de semana cheios. Isso nos deixa muito felizes. E nesses 2 espetáculos existe um ator que o mesmo ator estão nos 2. E ele é um desses atores que eu falei no início, que faz o teatro existir, porque a entrega dele, o seu trabalho, é maravilhoso. Um ator de teatro. Claro que filmes, entre outras coisas. Eu estou falando de Édio Nunes. Obrigado, querido, por ter aceitado o nosso convite. Um abraço, né? A gente tem que dar um abraço. Bem-vindo, viu? Muito obrigado você pelo convite. Édio, é um prazer imenso estar aqui com você. E eu com você. Você é uma pessoa deliciosa, você sabe disso, né? A gente se apaixonou por você e Cláudio assim que a gente chegou aqui nesse teatro. Que fique bem claro, esse homem aí é um homem que faz a diferença no teatro brasileiro, tá? Obrigado, Édio. Édio, eu gostaria que você se apresentasse e contasse um pouco da nossa, não da nossa história aqui, da sua história, né? Quando, como você começou. Você é muito teatro, né? Sim, sim, sim. 38 anos aí, né? Já se vão, tô com 58, me profissionalizei aos 20. Mas você nasceu no Rio de Janeiro? Nasci no Rio de Janeiro, sou de Madureira. Começo a fazer teatro exatamente aos 9 anos de idade. Dentro da sala de aula, precisava de alguém para fazer o palhaço. Eu era muito gaiato, muito sacana, muito sapeca. A professora falou, é você que vai fazer o palhaço. Me vestiu e ensaiou e estreamos. Dali eu comecei a tomar um gosto. E a minha mãe sempre foi envolvida com samba, né? Ela era da Mangueira, foi, ainda é até hoje, né? E a gente, durante vários anos da vida, eu acompanhava. Eu era moleque, eu era louco para descer para o centro da cidade para ver o carnaval de perto, para curtir, porque a televisão era preta e branca, então você tinha uma noção muito, né, era tudo pequenininho, né? Eu venho de uma família da periferia, Madureira, eu, minha mãe e minha tia, fui criado por 3 grandes mulheres, mãe, tia e avó. Meu pai teve que picar a mula cedo e mas era tudo sempre com muita garra, né? Com muita entrega. E mamãe, eu lembro que ela falou, esse garoto tá torrando tanto meu saco que eu preciso levar ele para lá, para Presidente Vargas para desfilar, para ver. Aí eu falei, não, ver não, quero desfilar. Aí assim foi feito. Desci aos 9 anos, 1975, desfilei com ela, 76. E foi na mesma época que eu fiz o palhaço. Eu acho que eu juntei, a minha memória emotiva me lembra um pouco, que eu juntei o palhaço com o carnaval. Juntei os dois, o teatro e o samba. Isso ficou muito forte na minha memória. A partir dali eu já comecei a fazer teatro na escola, aí terminei o 1º grau, fui para o 2º grau, e aí começamos a entrar em grupos, né? Comecei a dançar, tinha muita facilidade com dança, me apresentava sempre também nos grupos, tinha um grupo de dança nas escolas, e entrei para o Visconde de Cairu para fazer o 2º grau. Me formei em Química, e lá tinha o grupo do Áureo Vilhena, que era um teatrólogo, dramaturgo, e
E ele convidava quem quisesse, ia nas turmas e convidava quem está a fim de fazer teatro e tudo mais. E eu falei, quero. Eu estava já com 14 para 15 anos, comecei ali no Cairu. Dali do Cairu foi um outro diretor do Pará, um paraense chamado Lúcio Veiga, que chegou lá na escola para catar novos talentos para colocar no espetáculo dele, num grupo chamado Zimba Dramática, que existia a Fátima Camata, tinha a Nádia Carvalho, tinham vários atores já mais renomados e ele queria jovens atores, inexperientes. E eu fui um desses escolhidos. Entrei no grupo dele, no Zimba Dramática, e daí começa a minha carreira de teatro amador. Aí monto o Coronel de Macambira, comecei a me dedicar aos musicais. Paralelo a isso, eu já fazia aula com a companhia aérea de dança no Circo Voador, do Perfeito Fortuna. E aí eu comecei a dançar e entrei para a escola de música, Vila Lobos. Resolvi que ia fazer musicais. E daí comecei a me dedicar à música, à dança e ao teatro, fazendo escola e fazendo vários cursos. Aí, em 87, eu entro na Martins Pena, não consigo completar o curso porque fui convidado para fazer um espetáculo. Martins Pena é. Escola de Teatro. Escola de Aqui no Teatro Rio de Martins Janeiro. Pena, é uma das grandes da América Latina. Ah, tá. Entrei para a escola, passei, mas não completei o curso porque fui chamado para fazer um espetáculo profissional, que estreava no Teatro Vila Lobos. Estava com 20 aninhos e entrei no espetáculo com 10 dias para estrear. Um amigo meu saiu, ele brigou com a produção, o Adilson falou assim, vou te indicar lá, tá precisando de um ator negro mestiço. Eles falavam mulato na época, né? Hoje em dia se a gente fala mulato, a gente já fica já execrado. Não, era um ator negro mestiço que precisava para fazer. Entrei para fazer uma comédia do Martins Pena e fui aclamado pela crítica, um jovem talento, 20 anos de idade, Édio Nunes, não sei o quê. E aí começo a aparecer para mídia, para tudo. E aí entrei para a companhia Don Quixote, já comecei a emendar um espetáculo no outro. E em 94 fiz um grande musical no Teatro João Caetano, do Luiz Antônio Martinez Correia, Teatro Musical Brasileiro 2, que era a história dos grandes divas, né? Bibi Ferreira, Alda Garrido, Grande Otelo, Oscarito. Ele fazia uma grande homenagem, que era da pesquisa dele. Entrei nesse espetáculo, que era o grande musical da época. Aí já estamos já em 94. E daí eu vim desfilando assim por vários musicais. Aí me tornei um ator, um comediante. Aí todo mundo sempre falava, estava sempre naquela clave ali. E televisão, procurei pouco, porque eu acho que o teatro estava começando digamos, suprir assim, o que eu achava, né? Eu estava muito encantado com aquele universo. E o universo musical cada vez mais. Aí eu fui para São Paulo, fui fazer aulas de dança, fui fazer aulas de canto com outros professores. Aí comecei a trabalhar com vários mestres, trabalhei com Miguel Falabella, trabalhei com a Estela Miranda, que foi a minha grande mestra, Aderbal Freire Filho, Daniel Hers, vários. E nesses trabalhos eu comecei a perceber que eu tinha uma facilidade com a dança, porque fui da companhia aérea de dança, trabalhava como bailarino e ator, viajei o mundo com eles, a gente viajou durante uns 3 anos. Mas você fez a formação. Na companhia aérea de dança. Tá. De dança, Tá. na companhia aérea. Tá. Isso já foi já em 92, né? 91, 92. Porque foi acontecendo tudo junto, sabe, Gil? Eu lembro que você me chamava para fazer uma aula de dança na escola de dança Maria Helena Neve. Eu ia lá na escola de dança. Aí alguém me chamava, olha, vai ter uma aula de um não sei quem que vai chegar de São Paulo, vai chegar um professor de canto. Eu ia nessa aula de canto. Eu estava numa fase, foi uma fase da minha vida, sei lá, dos meus 18 até uns 25, 26 anos, que eu te digo que eu tive um mergulho, sabe, uma imersão, assim, no teatro musical, digamos. Porque eu queria muito, sabe, fazer acontecer isso na minha vida, né? Eu queria me tornar um grande ator de musicais. E aí a vida foi me trazendo, sempre me formei, fui para a Unirio, fiz pós-graduação também, teatro. E a vida foi me dizendo também que eu tinha uma verve para o drama, porque na Unirio a gente montava alguns dramas, eu montei Arrabal, Mão na Luva, e ali as pessoas falavam assim, você não é só comediante não, você tem um outro lado seu que tem um ator dramático aí dentro. Eu falava, é mesmo assim, você encanta a gente, eu fazia algumas pessoas chorarem, enfim, lá na Unirio, gente, fiquei com essa memória. E aí vim desfilando por esses musicais todos, e aí com 30 anos de idade, Estela Miranda falou assim, olha só, eu acho que você, além de ator, você é um bom coreógrafo, você dança muito bem, você tem
uma liderança com a coisa da dança, isso é uma coisa também de direção. Ficar atento que eu acho que você pode se tornar um coreógrafo e um diretor. E aí ela me despertou isso e começou a me promover alguns espetáculos. Olha, eu quero que você coreografe esse espetáculo. Então eu fazia como ator e coreografava. Aí eu comecei a fazer essa dobradinha. De 1996, 97 para cá eu comecei a dobrar. Eu entrava nos espetáculos, eu fazia de ator, chamo o Ed, que o Ed é ator e ele coreografa também. Então eu ganhava 2 din-dins. Já era bom para mim, já fiquei... Falei, Claro. bom, vamos embora. E com o Miguel Falabella eu comecei a Carmen Miranda em 2001. Eu lembro que eu saía das minhas cenas e ficava assim atrás dele. Assim, por que você está sempre atrás de mim? Aí eu falei, não, porque eu fico olhando você, observando você dirigir. Ele falou assim, então vem pra cá, senta aqui perto de mim. E aí Miguel pediu para você sentar ao lado dele. Pediu, falou, rapaz, senta aqui do meu lado, não precisa ficar aí atrás, olha daqui. Aí eu começava, toda vez que eu não estava em cena, eu ia pra lá, ficava assim meio do lado, mas ficava meio... Primeira vez que estava trabalhando com ele, né? Ficava um pouco, assim, receoso de ficar, sabe, de falar alguma coisa. E ficava um pouquinho afastado, assim, na carreira, na fileira dele, mas olhando. E olhando, vendo, né? A forma daquele cara dirigir, né? A Estela também, a Estela Miranda sempre... como é que você chega no ator? Como é que você consegue perceber que ele pode te fazer, apresentar uma cena de várias maneiras? E aí aquilo começou a despertar um grande interesse, eu comecei a ficar mais encantado. A coisa da coreografia já estava já latente, já tinha coreografado já uns... Comecei a coreografar em 2009, não, 2000 não, 95, 96, 97 comecei a fazer coreografia. Então já estava já uns 4, 5 anos coreografando. E aí eu comecei, em 2001, comecei a sentir esse lampejo da direção e comecei a falar, não, mas eu preciso estudar mais isso, me dedicar. E aí comecei os espetáculos que eu fazia, eu sempre ficava, então quando eu estava fora de cena, eu ficava atento a quem estava dirigindo. O Sérgio Modena também, que me dirigiu no monólogo que eu fiz, sobre o Kid de Morengueira. E aí eu via, eu gravava os ensaios e ficava estudando em casa. Sempre eu tive essa pegada do estudo, sabe, do aprofundamento, sabe, do aprendizado. E 2013 para 2014 eu fui chamado para fazer um cabaré. Eu falei, cara, eu acho que aí cabaré, eu acho que está dentro da minha linguagem, acho que eu posso me arriscar a dirigir isso. Aí Antônio Pedro Bosch, que é o pai de Alice, que dirigiu A Vida, estava na supervisão e falou assim, ó, eu quero que você e a Vilma Mello dirijam. Eu não quero dirigir não, eu tenho algumas ideias, eu vou falando para vocês. E você coreografa. Até falei, tá bom. Falei, que ótimo. Então, agora eu já não vou de ator, eu vou ficar de coreógrafo e de diretor. Aí ali comecei a desenvolver a questão da direção. E era um cabaré Praça 11, com gente que nunca tinha feito teatro. Falei, gente, é maravilhoso porque eu vou estar aí nessa seara que eu preciso trazer esse povo para o profissionalismo do que é o palco, do que é, né, esse rito. E ali eu acho que foi uma grande escola, porque a gente ficou com o cabaré quase uns 6 ou 7 meses. Em cartaz, rodou pelo SESC, a gente ganhou. Muito tempo. O Gabriel Moura ganhou melhor direção musical, então o espetáculo fez um badalo. E aí dali em diante eu tive um lampejo, despertou realmente a questão da direção. Aí de lá para cá, 2014, 11 anos aí, comecei a dirigir, aí comecei a me debruçar sempre a temática negra, e que foi também muito importante porque é o meu recorte, né? E os musicais que eu sempre fiz sempre foram musicais brasileiros, eu sempre fiz questão, sabe? Eu sou bem crítico com isso, porque eu acho que a gente tem muitas histórias, a gente tem muitos ícones, a gente passa por todos eles e às vezes não reverencia, sabe, a cada um deles como devem ser reverenciados. E isso para mim era muito sério. E aí eu comecei a pensar nisso e falar, por que a gente precisa ficar importando esses musicais? Por que não? A gente tem condições de exportar um Cartola, um Candeia, um Noel Rosa, um Moreira da Silva, um Ismael Silva. A gente tem tanto, sabe, desses caras que contam tanto a nossa história, da nossa negritude, da nossa raça, da nossa etnia, dos nossos valores, né, da nossa cultura, dos nossos hábitos. Isso está tão emafronhado na nossa raiz, e aí eu comecei a persistir nisso. E de uns 10 anos para cá eu venho montando somente temáticas negras. Todos esses que eu te citei e pretendo fazer ainda muito mais. Tenho Agora, inclusive, você está... Fiz o Ismael Silva, Ismael estou Silva, em né? cartaz, quer dizer, em cartaz não, estou querendo voltar, mas e são espetáculos assim que de alguma maneira, como as pessoas não Prêmios, fazem não muito, é?
não tem assim, tem um nicho, eu acho que tem eu, Luiz Antônio Pilar, acho que Gustavo Gasparani, tem pouca gente, né, Ana Veloso, assim, tem uns 4 ou 5 aqui no Rio de Janeiro que se debruçam com essa temática e as pessoas agradecem muito e, de alguma maneira, a gente sempre tem casa cheia, sabe, a gente sempre tem um público muito interessado em querer consumir esse tipo de cultura, saber da história de cada um, porque não é tudo igual, porque as pessoas também têm uma ideia, às vezes, que é legal falar disso. Sempre falo isso já em 2 podcasts que eu fui, que as pessoas falam, não, porque o preto é tudo igual, né? As pessoas às vezes falam muito disso, né? A história de preto é tudo meio parecida, é tudo igual. Não, não é igual, não é mimimi racial, não é nada disso. Cada um tem a sua história. O Candê é negro, mas ele tem a história dele, entende? Sabe, como ele foi importante para Portela, o Ismael Silva, como ele descobriu, como ele coloca, como ele transforma os instrumentos dentro da escola de samba, como ele descobre a primeira escola de samba, o que vira, sabe, o Noel Rosa, com toda a sua, sabe, peculiaridade nas letras, nas canções, nas melodias. Então, cada um deles tem um recorte dentro da história, da grande história. Não é todo mundo junto, sabe? Que as pessoas falam, não, Clementina, Arlindo, mas não tá. Eles são dentro do mesmo celeiro, né? Da mesma temática, mas cada um se aprofundou de uma forma diferente. Histórias que construíram, não? Que construíram A música a música, exatamente. brasileira, né? Hum. Eu assisti Ismael e fiquei impressionado como eu não tinha conhecimento, Sim, muita gente, né, de muita tanta gente, coisa, da muita gente. contribuição dele Gil, muita para o gente, carnaval. muita gente. Você sabe que Impressionante. até pessoas do carnaval, foliões, eu ouvi falar do Ismael, o Ismael Silva, assim, aquele grande compositor, né, lá da Estácio. Não, ele não era da Estácio, ele, ele fundou a primeira escola de samba do Brasil e do mundo, né, deixa falar, 1928, entendeu? Ele que descobre, ele que coloca o tamborim, o reco-reco, a cuíca, todos esses instrumentos que transformaram, ele que puxa a batida para frente. E se essa festa acontece tão lindamente hoje, de maneira tão rica e tudo mais, a gente deve esse homem, porque senão talvez ficássemos lá atrás, no choro, no chorinho, né? Pois é, eu não tinha conhecimento Não, disso mas muita gente, e não eu é só acho você muito não. legal, né, essa sua iniciativa de todos os outros, né? O carnaval hoje, o Sim, grande a postal do grande Brasil, potência, né? a grande Mas como é potência. que ele nasceu, com quem? Eu fiquei impressionado, eu e todas as pessoas que estavam comigo. E o mais legal é que são histórias verdadeiras, são Sim, personagens verdadeiros, sim, sim, né? sim, Isso é sim, maravilhoso. E também, Edio, a forma como ela é entregue com atores talentosos, sim, com um cuidado de direção, com uma boa música, sim. com a iluminação. É, é muito bom, né? A gente ter acesso a isso, né? Porque a gente tem condições de fazer, né? A gente tem, eu fico pensando, é ótimo você estar falando isso, porque, por exemplo, é, eu não tenho nada contra, né? Eu já fiz, não fui muito adepto do musical americano, admiro, vou lá, assisto. Hair, né? Vão remontar agora, já foi feito. Enfim, tem vários, Chicago e tudo mais. É bonito, mas assim, engraçado, eu sempre pensava nisso. Mas não é, sabe, não é meu, não sabe, não é nosso, né? Eu não tenho assim, eu gosto de fazer, eu aprecio, eu admiro a técnica, eu acho que o musical vem, né? Sim, Exatamente, sabe, deles, os americanos, eles instituíram essa modalidade, né? Esse gênero tão lindamente, tão belamente executado. Mas eu acho que a gente tem muito das nossas histórias, precisa, sabe, reverenciar os nossos, entende? Porque assim, me toca muito mais fazer um Ismael Silva, entende? Do que fazer um musical de Chicago, contar a história, por exemplo. Acho lindo, deve estar muito bacana, o Ray faz Charles. parte da sua Faz história, né? parte, porque faz parte da minha história. Eu acho que eu faria lá o Ray Charles, entra no elenco. Eu acho que deve estar bonito pra caramba. A gente faz bonito, a gente tem atores aqui maravilhosos. Acho, não tem nada, mas assim, me comove, me toca muito mais, entende? Assistir um Martinho da Vila, sabe? Assistir esses caras que fazem essas histórias, um Paulinho da Viola, entende? Sim, Eles que são aqui, sabe, são nossos, porque assim, é uma cultura nossa. E se a gente não pegar isso, porque o americano não vai vir de lá pra cá pra querer montar esses caras, entende? Tem que pegar alguém aqui da escola de samba, a Portela tem que montar o Milton Nascimento, entende? Sabe? entendi. Ano passado a Mangueira montou a Alcione. Somos nós, é nós que temos que pegar e reverenciar esses nossos ícones, que eles não vão Sim, ficar aí para sempre, né? Então, assim, somos nós é que temos que pegar as nossas histórias e contar para as pessoas e para o mundo, entende? É o entendi. filme agora, né? É a, Pois é. é a Fernandinha agora, sabe? Decolando para o mundo, é uma história nossa, né?
Pois é. O Rubens Paiva está aqui, é nosso. Verdadeira. Se a gente não confiar nisso, a gente vai ficar sempre pegando, sempre com com esse pezinho, sabe, lá fora, essa inconstância e essa falta de confiança, essa falta de coragem de você levar para sua cena o que você acredita na sua história. Eu acho que a peça também da gente, a vida, quando você cita a vida e tudo mais, né, que foi um divisor de águas na minha carreira, é isso, porque é uma história verídica, uma história real. Ela chega, ela mexe com as pessoas, encanta por isso. Agora, uma curiosidade. Ismael, eu te vi como ator, você interpretando, Uhum. tá? Mas você teve uma outra participação Sim, sim. além de ator? Eu dirigi, atuei e coreografei. E a idealização é minha. Eu sempre tinha na minha cabeça fazer, fazer essa história, mas eu montei o Ismael, eu fiz uma leitura do Ismael Silva em 2008 para o ciclo de leituras do Jornal o Globo. Paulo Dez- Betti dirigia. 17 anos atrás. 17 anos atrás, é. Paulo Betti dirigia esse ciclo. Eu trabalhei com o Paulo durante 2006 e 2016, durante 10 anos, no Sesc Casa da Gávea, que era a Casa da Gávea, o teatro dele, e aí teve uma parceria com o Sesc, e ele me convidou. Eu fui fazer um espetáculo com ele chamado A Canção Brasileira, e ele ficou muito amigo, a gente ficou muito chegado, e ele falou assim, cara, eu quero fazer um curso de musical lá na Casa da Gávea, acho que eu vou ter um apoio de Sesc, dá para te pagar uma grana, tu fica afim? Eu falei, fico. E aí fui para fazer 2 anos, falei assim, um contrato de 1 ano a 2 anos, tudo bem para você? Eu falei, tudo ótimo. Eu fiquei 10 anos com ele, eu fiz, a cada ano a gente fazia 2 montagens, cada semestre, né? E só musical brasileiro, Ópera do Malandro, Gota d'Água, o Gota, aí fizemos somente só histórias, aí eu levava Renato Russo, eu só, entendeu? Aí peguei musical, peguei Candeia, peguei Carmen Miranda, que a gente fez com o Miguel, foi onde eu conheci o Miguel em 2001. Só fiz musical brasileiro só, e dava muito certo, e eram 2 turmas de 25 alunos, 50 alunos, e as pessoas saíram, tem vários aí, hoje em dia, que estão fazendo musicais por Entendi. aí. E aí, quando eu fui, o Paulo me convidou para fazer ah, o Ismael Silva, a gente só tinha o texto da Andréa. A Andréa Fernandes queria muito montar, mas ela falou, cara, eu não tenho como montar. Eu falei assim, me dá que eu vou fazer a leitura. Vamos fazer uma leitura que eu acho que vai ser bacana. Aí era a leitura dos musicais brasileiros, que eu fiquei responsável. Aí eu levei o Noel Rosa, que o Marcelo Serrado fazia, porque fizemos em 98 juntos. Eu fazia o Cartola na época. Levei o musical sobre o Paulo da Portela. Levei o musical sobre a Leci Brandão, que depois, agora que foi remontado, a gente tinha alguma coisa, alguma história. Eu acho que era o encontro de Leci com Elza Soares, era um encontro de mulheres, mulheres negras nos musicais, era uma coisa assim. E para encerrar foi o Ismael Silva, mas foi só a leitura. E lá o Ismael tinha uma outra estrutura, que o texto da André deviam ter uns 12 personagens. Então, tinha o Edgar, tinham vários, os Bambas, né, do Estácio, todos, né? Tinha o Ismael novo, eu fazia ele novo e fazia ele velho. E os outros personagens, né, que circundavam, os coadjuvantes, a irmã, a mãe, todo mundo. E quando eu resolvi remontar, eu fiquei com ele na cabeça, eu falei assim, cara, o que é que eu vou apresentar para o Sesc de edital que pode ser interessante? Eu falei, cara, eu quero montar. Aí eu peguei os textos, que eu sempre guardo os textos, né, em casa, fui reler, aí quando eu me debrucei, eu olhei e falei, cara, o Ismael Silva, olha aqui, que interessante, né? Eu falei, mas que pegada eu vou fazer? Qual seria a defesa? E aí eu pensei uma coisa muito louca, eu falei assim, quero fazer, mas eu não quero fazer nesse formato de 15 atores. Eu vou fazer com 3 atores, vou chamar o Milton e o Jorge, que são meus irmãos, parceiros, que a gente já trabalha há mais de 20 anos, e eu quero usar essa história do corpo negro. Como é que é esse corpo negro no teatro brasileiro, junto com esse corpo do samba, né, do sambista que eu sou, passista da Mangueira, o Milton também é passista, já fez escola, fez comissão de frente, eu também, o Jorge também é da Ilha do Governador, da União da Ilha. Então, como é que é esses 3 corpos negros contando a história desse homem com essa ótica? Aí liguei para a Ana Veloso, falei, ela falou assim, amigo, acho que isso aí dá um caldo, eu escrevo para você sim. Eu falei, vamos colocar o seguinte, vamos fazer uma tríade. Eu fiz o Kid, o Jorge fez o Candeia e o Milton fez o Lupicínio. Vamos misturar um pouco a história do Ismael com a história desses outros ícones negros, como é que a gente cruza eles? Ela falou, a gente pode ir até mais fundo, vamos juntar a história deles, mas vamos juntar a história de vocês, a história pessoal de cada um de vocês, a sua, do Milton, que vocês são 3 atores negros que estão fazendo a história desses negros todos. Aí eu falei, ótimo, ok. Tanto é que a gente começava, você viu o espetáculo, a gente começava falando, meu nome é Ed, a gente se apresentava como ator e a gente vai fazer o personagem que é o É um Ismael Silva. barato, Ed, é E um barato. daí eu fiz a defesa e a gente ganhou, e aí foi esse boom, deu esse caldo todo.
É muita coisa, né, Edson? Ai, meu amor, a gente vai ficar aqui, sei lá, umas 3 horas, se for começar falando, se for é, 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 mergulhando em cada, né, em cada espetáculo, em cada Mas história, Ismael processo. é um espetáculo, eu adorei. Está de parabéns. A Obrigado. visão, a Indicado aí ao luz, Shell, né? tudo. E Bom, indicado pro duas, Shell, né? duas indicações, ao Shell e ao E o APTR, APTR como também, né? corpo, né? Direção de movimento, coreografia, eu e o Milton. É? É, Que legal. muito bom. Merecido. Agora, a gente tem muita coisa. Poderia. Olha, 200 mil coisas para fazer. Sua história é muito, muito rica com o teatro. Me fala como surgiu, como é a sua história, uma história de vocês. Com a vida passou por aqui. São 8 anos, né? Isso, isso. Então, a vida a gente estava fazendo a gente tinha terminado o baile, a gente já estava fazendo o Cabaré Melinda, que eu já conheço Cláudia já desde 98, 99, por aí, já tem uns 20 e poucos anos, por causa do carnaval, que ela era rainha de bateria da Porto da Pedra e eu passista da Mangueira, então a gente às vezes esbarrava, eu gostava sempre dela, Cláudia Mauro pra cá, eu olhava assim, às vezes, desculpa, em camarote, e a gente se encontrou para trabalhar em 2006 no baile, com a Tássia Camargo, que o José Posse Neto dirigiu. Daí em diante, eu, ela e a Alice ficamos muito juntos. A Alice também eu já conhecia já de teatro, mas a gente teve um encontro ali muito bacana, porque daí surgiu o Cabaré Melinda e o Rendezvous do Avesso, que ela escreveu, aí eu também colaborei. E depois do Rendezvous, ela falou, eu tô pensando aqui, tô querendo escrever um espetáculo sobre, tô com uma ideia aqui de fazer a história de um casal, não sei o quê, um tributo à amizade. E aí eu falei, tá, me manda o texto. Eu falei assim, pensei em você, tô escrevendo para você. Eu falei, tá bom, me manda o texto. E eu estava sempre muito ocupado fazendo, né? A gente estava ensaiando Eu Sou o Samba, eu estava fazendo outro musical com a Estela Miranda, que era o Miranda por Miranda. Aí eu estava já indo para São Paulo com outra peça. Aí ela falou, vou marcar uma leitura, vou te mandar o texto. Eu falei, me manda o texto para a gente ler. Aí eu peguei o texto, quando eu li o texto, eu falei assim, gente, fazer o velho, que isso, mas eu vou ficar histriônico, eu sempre fui um ator histriônico, eu sempre fui comédia, eu sempre fui muito solto, muito do corpo, isso vai ficar esquisito, isso não vai ficar bom não. Aí eu liguei para ela e falei assim, Cláudia, eu li o texto, eu li porque eu li até, eu estava no voo indo para São Paulo. Falei, olha, Cláudia, eu li o texto, mas achei lindo, achei bonito pra caramba. Isso não é pra mim não, Cláudia, pelo amor de Deus, não tem nada a ver, eu fiz essa peça não, amigo, olha, eu vou ler para você lá e tudo mais, porque, entendeu, você escreveu pensando, mas eu pensei, pois é, eu também estou na dúvida, eu escrevi também, agora tu vê, a gente fica velho, não sei o quê, a gente não tem, a gente vai ficar histriônico, vai ficar esquisito, vão sacanear a gente, você é a garota que apaga o quadro escolinha e eu o musical do samba, entendeu? Querendo fazer graça, querendo fazer drama. Porque na época ela estava. Não, ela já tinha passado Já já da tinha escolinha, passado. mas a gente sempre teve essa coisa. Ela É, sempre essa foi muito referência. reconhecida Isso, por isso. conta da escolinha, das novelas. Tudo mais. Eu falei, Cláudia, eu não vou fazer isso não, mas eu vou lá ler para você com o maior prazer e tudo mais. Ela, pois é, eu também não vou fazer. Eu escrevi até pensando na Alice, para Alice fazer. Eu falei, então ótimo. Aí marcamos. Ela me falou outro dia que tinha sido pra Alice, Sim, escrevi né? para Alice, escrevi para Alice fazer. Aí a gente marcou uma leitura no Germânia, no clube. Ela falou assim, olha, vamos marcar leituras, mas que foi um dia de tarde, eu acho. Aí vai o Claudinho Lins, que ia fazer a direção musical, junto com a Patrícia Maura, a irmã dela, e a Alice. A gente vai ler para eles dois. Tá? Eu falei, tá ótimo, vamos embora. E eu, assim, bem comprometido total, assim, Gil. Falei, vou lá, vou ler. Aí li de novo, né? Deu uma lida para poder ler bacana. Aí chegamos lá, tomamos um café, não sei o quê, aí sentamos. Aí a Cláudia falou, quero deixar claro que eu estou escrevendo esse personagem para você fazer, Alice. Eu não quero fazer, eu já falei já que eu não quero fazer a peça, eu quero dirigir essa peça. Aí, tá bom, só que depois a gente lê isso. Vamos ler. Aí começamos a ler. Aí eu lembro que no meio da leitura, olhei pra cara do Claudinho, olhei pra cara da Alice, os dois assim, sabe, meio fungando. Eu falei, gente, tem alguma coisa esquisita nisso, os dois chorando. E aí quando a gente acabou de ler, o Claudinho e a Alice estavam assim, sabe, completamente, sabe, o Claudinho então estava acabado, assim, chorando, com a cabeça baixa. Aí a Alice também, bem emocionada, secando assim as lágrimas. Aí, gente, é lindo, não sei o quê. Eu falei, gente, o que vocês acharam? Eu falei, é lindo. Até me emocionei lendo no meio da peça, né? Fazendo, a Cláudia também se emocionou, que é a história da mãe dela. Mas eu fiquei meio assim abismado. Aí a Alice falou assim, olha só, eu só faço a peça se for com vocês dois. Eu não abro mão. Eu quero dirigir, mas tem que ser com vocês. Se não fizer o Ed, eu tô fora. E você também, Cláudia. Se você chamar outros atores, eu quero fazer só se for com vocês dois. Aí o Claudinho falou assim, eu também acho, tem que ser com vocês dois. Aí eu falei, gente, tem alguma coisa estranha. A Cláudia falou, e aí, o que a gente faz agora? Eu falei, não, se eles estão falando, né, a gente tem que confiar. Mas a gente não vai ficar esquisito. Não, não vai ficar nada esquisito. A Alice falou assim, já tenho cabeça para esse espetáculo, já está tudo aqui, já formatado, eu já estou pensando, já está bem aqui, costurado na minha cabeça. E assim foi.
E a gente nos ensaios, eu vinha de um processo que eu estava com a minha tia com demência, mais de 10 anos, e aí eu morava sozinho, mas eu sempre estava na casa das duas, da minha mãe e minha tia, que moravam juntos. Minha tia era muito, a gente era muito ligado, minha tia era minha mãe de alma, eu era muito mais ligado com a minha tia do que com a minha mãe. E eu via muitas coisas que ela falava, eu levava para o texto, eu levava para a sala de aula, e eu comecei aquele processo de você, sabe, começar a se despedir, né? Eu via aquela chama apagando, e a Cláudia também com a mãe internada, ela perdeu o pai. Então a gente ia para os ensaios, e a Larissa Bracher era coaching, e fazia uns exercícios com a gente chorava, a gente ficava olhando para a cara do outro. E ele começou um processo de imersão, Gil, que ali eu falei assim, gente, esse espetáculo, eu acho que é um espetáculo que vai ser sabe, eu pensava, né? Ele está virando uma chave dentro da minha carreira, na minha vida e na minha carreira. E assim foi. Em 2016 estreamos, lotado, as pessoas choravam copiosamente, a gente não entendia nada. Eu até me emocionava, mas eu não me emocionava tanto. Eu ainda estava um pouco ali preocupado em querer fazer a peça, né? E entregar o melhor, entregar um espetáculo com excelência. Mas a gente começou a ver que as pessoas estavam muito arrebatadas. Aí já foi uma temporada lotada e Mas, na verdade, é uma aula de teatro. A pois é, peça é uma aula de o teatro Gil. e a mensagem, tipo assim, as pessoas não só se emocionam, as pessoas dão risada, É, sim, sim, entendeu? tem uns É, momentos muito eu assisti 5 vezes, cara. engraçados. E todas as vezes que eu assisto tem uma mensagem, É, né? É eu vou te impressionante. contar uma coisa, Gil. Eu falo sempre pra Cláudia, com ela. A gente não tem muita. A gente perdeu um pouco a noção, entendeu? Do que a peça é. Assim, a gente sabe que a peça é bacana e elas, né? As pessoas ficam muito assim arrebatadas, toca, né? Claro, é tocante, o que a gente faz, a gente está muito a serviço. Mas a gente brinca agora, a gente fala que é mais uma incorporação, porque assim, o Paulinho que faz a luz aqui da gente, né? Aqui do Sim, teatro, né? Seu funcionário que fazia a luz. Ele foi ver na semana passada que não teve aqui a Irene. Aí ele mandou uma mensagem para mim no dia seguinte, falou assim, olha, tô passando aqui para te mandar uma mensagem. Aí mensagem que a gente lê assim durante esses 8 anos, sabe? É incrível ver vocês mudando, transformando e tudo mais, porque é um espetáculo que eu não esperava, porque a gente senta, não sabe muito bem o que vai ser da história, e vai... Gente, engraçado, né? 8 anos se passaram e as pessoas ainda vêm com os mesmos, sabe, os mesmos depoimentos. Eu acho que eu devo isso muito assim à entrega da gente, né? Até hoje, eu ainda falei, eu coloquei isso para ele na mensagem. Olha, cara, acho que é devido ao ritual que a gente faz. Eu chego sempre uma hora, às vezes você me vê chegando, eu sempre chego uma hora antes, eu tenho que me dedicar ali, sabe? Eu tenho uma questão com a concentração, sempre foi assim, um ator do corpo, eu chego independentemente da dança e dos musicais, que você tem que chegar 2 horas antes. Então, eu acho que tem esse espaço sagrado, né? O teatro para mim é muito sagrado, sabe? É um, é um rito que eu faço e que, sabe, eu beijo o palco antes de começar a peça, eu, sabe, me energizo ali com aquele com aquela com aquele templo, né? O teatro para mim aqui, isso aqui para mim é um templo onde, sabe, eu tenho que ter muito respeito com o que eu vou levar para essas outras pessoas que vão, que sabe, que pagaram ou não para nos assistir. Então acho que é o meu melhor. E eu acho que isso a gente não perdeu, né? Nem há de perder para poder tocar, né? A gente pegar essa caixinha de música e entregar nas mãos, sabe, nos olhos e nos ouvidos de cada um que vem nos assistir. olha, nós estamos na era do digital, né? Sim. Mas a vida passou por aqui, tem ensinado pra gente uma coisa muito legal. O boca a boca ainda é muito Ele é muito importante e importante, né? Ele é fundamental. positivo, né? A maioria das pessoas que assistem A Vida Passou por Aqui ou volta, traz amigos, convida, é impressionante. Outro dia, um ator, inclusive, ele fez, rapaz, é a terceira vez que eu vim assistir, eu já trouxe 20 pessoas. Então, Boca é uma mensagem, é linda a peça realmente é linda. Eu acho que as pessoas merecem. Sim, sim, Não é nem sim, a história de que precisa assistir, não precisa assistir. As sim, pessoas merecem também. assistir. A Vida Passou por Aqui. Poxa, a gente começou em novembro, né? A Sim, gente já está em sim, sim, já fevereiro. estamos aí em fevereiro E já e todo casa casa cheia, cheia, né? graças. Graças a Deus. E Isso. quando você fala que ela transformou sua vida, o que é que você. Ou eu entendi errado? Não, não, a transforma, ela dá uma virada de chave porque
Eu acho que eu volto com essa memória emotiva que eu te falei lá da faculdade, 1998, anos 2000, que as pessoas falavam, olha, você tem essa veia. Eu tinha professores meus que falavam assim, você tem uma veia dramática muito boa, você tem uma... E personagem mesmo, né? Acabei de fazer recentemente, há 2 anos atrás, eu fiz um Mussum, que era um personagem, o Bigode, que tinha não tinha nada de comédia, né? Ele era a consciência, sabe, emocional do Mussum, né? Ele era a razão do Mussum. Então, o Silvinho, o diretor, falou para mim, falou, amigo, eu sei que você é da comédia e tudo mais, tem momentos engraçados nele, mas eu quero que você cada vez mais explore esse teu lado que eu vi lá na vida, sabe? Lá na peça, que você tem isso, sabe? Esse cara, sabe que... E aí eu comecei a investigar esse outro lado meu. Eu falei, porque você acaba ficando, a comédia ela é muito boa de você fazer e tudo mais, mas você começa a perceber que é uma zona de conforto, né? As pessoas sempre acabam te chamando para fazer aquele tipo de papel, né? Aquela levada, aquela pegada ali. E a vida, o Floriano, ele de alguma maneira, apesar dele ser engraçado, né? Da Silvia ser a mais dramática e tudo mais, né? Silvia e Floriano, os personagens. Cláudia Maura, Silvia, e E o você, Floriano, Floriano, isso. né? E o Floriano, ele, apesar dele ser engraçado, tanto, né? E eu acho que ele é até mais engraçado quando ele tá velho do que quando ele tá novo, mas no fundo, ele tem uma preocupação que eu também quando fui montar na construção dele, eu lembro da Alice conversando, ele tem uma dor, porque ele vai morrer, ele pode morrer a qualquer momento, por causa da aorta, né? Ele tem né, o aneurisma ali na aorta abdominal. Então, uma pessoa que convive com isso é igual uma pessoa que convive com câncer, né? Entende? Que ela tem uma coisa terminal, ele tem uma, uma finitude, sabe? De vida que pode ser a qualquer momento, a qualquer hora da vida, a qualquer, entendeu, instante, entende? Ele dá aquela virada e deixa esse mundo aqui. Então eu construí ele sempre muito observando isso, sabe? E, ao mesmo tempo, eu estava em casa com uma tia, com uma demência, que estava cada vez mais se afastando e que poderia, né, não morrer da demência, né? Mas ela já estava com 91 anos de idade, ela tinha sabe, uma fibrose pulmonar, ela tinha uma finitude ali. Então, acho que tudo foi caminhando junto. Então, eu acho que eu trouxe esse drama, né, que eu vivia em casa com ela, quando eu ia, saía de lá, às vezes eu voltava para minha casa chorando e tudo mais, eu trouxe um pouco para o Floriano também, e que isso, de alguma maneira, começou a... Eu comecei a fazer uma interlocução interna onde você começa a perceber que fala, poxa, tem essa calmaria, você tem essa paz, você tem sabe, essa sabedoria, você tem né, esse outro lado, que não é só o lado do histrionismo, do 7/8, do que, sabe, as pessoas sempre exigiram de mim, né, que eu sempre tirava speed ali no palco, né? Ah, tem a coreografia tal, tava eu lá, tem a voz tal, tem a música tal, tem o agudo, eu vou dar o agudo. Aqui eu tive um outro processo nesse personagem, né, durante 2 meses, eu tive que investigar, né, sentimentos que o Ed não estava pro palco, né, no caso, não da vida, mas pro palco, a nível de personagem, eu não estava, eles estavam adormecidos e que voltaram lá de trás, né, de 20 e poucos anos lá atrás, foi onde eu fiz lá na faculdade esses personagens. Lá eu experimentei mais. E aí ele voltou aqui com uma força muito grande. E aí isso me coloca numa maturidade como ator, né? Levo essa maturidade do Floriano pro Bigode, levo para esse pastor que eu fiz recentemente na novela, entendeu? Porque você Entendi. já está daqui a 2 anos eu faço 60 anos de idade, né? As pessoas falam, não parece. Ok, que bom, Não ótimo. parece. Não parece, ótimo, mas tem 58 anos de idade. Então não dá para você ficar fazendo tudo ainda, né? Com aquele mesmo, aquele frescor, aquele desespero de 30 anos de idade, sempre falando o texto daquela... Não tem mais isso, né? Tem o vigor, mas é um vigor diferenciado. Porque tem uma vivência, tem uma maturidade, né? Você tem um outro corpo, você tem um outro tom de voz, você tem um outro peso. E se você não confia nisso, você vai ficar sempre naquele lugarzinho, as pessoas vão sempre te exigir que você faça, né? Porque é isso também, né? O mercado, ele exige que o Gil sempre faça o que o Gil sempre fez. Então, assim, uma vez que você é um puta de um entrevistador, um puta apresentador, então você vai ser sempre isso, porque você está dando certo como isso. Então o Gil não pode investigar, de repente, um canto, ele não pode, sabe, entrar numa orquestra e cantar, e você tem uma voz Aham. linda e uma coisa que está adormecida em você. E um belo dia você está com uma orquestra linda aqui do teu lado, e aí você começa a cantarolar, e a pessoa, o maestro fala, peraí, é você mesmo? Não, eu cantei lá quando era... Não, vem cá, vem cantar com a gente. Entende? É isso.
É isso. A gente precisa estar aberto para isso, né? Para poder Claro, receber isso, né? O claro. dom, acho que o dom e o talento eles são inesgotáveis na vida da gente. A gente Sim. precisa estar muito aberto e muito atento, porque é, Para fluir. você precisa estar em processo de evolução, de aprendizado e de aprofundamento. Eu tenho Uhum. falado muito, eu estava até conversando com o nosso amigo ali no início, antes da gente começar aqui a entrevista, falando disso, porque eu acho que a gente está vivendo dias efêmeros, né? Tá tudo Muito. muito passado, é tudo muito. Aí a nossa amiga ali também estava falando, não, conteúdo em 15 segundos, no Rio e tudo mais. Eu acho que é uma fase que a gente não está dando o tempo, sabe, necessário para nós mesmos. A gente está vivendo em contratempo, né? Então o tempo tá 1, 2, você está no contratempo, que é 1, 2, 1, 2, 1, 2. Está entrando essa clave aqui no meio que não deixa você respirar, que não deixa você, entendeu? Entender qual é o seu papel aqui nesse universo, nessa história. Quem é você? Quem é o Gil? Né? Quem é o Ed? O que, que eu estou fazendo? O que, que eu estou representando? Qual é a minha representatividade com a minha arte? O que, que eu Sim. estou levando para as pessoas? O que, que essa arte está transformando? Então eu preciso, de repente, fazer um espetáculo só que seja importante para mim, que é esse nesse momento. Eu preciso me dedicar. Eu não posso chegar aqui e já sair e já pensar em fazer um filme, porque senão eu passo por aqui, eu não estou inteiro aqui. Eu acho que está faltando uma certa uma inteireza das pessoas no que você precisa fazer, principalmente na arte. O que, que você quer entregar com excelência para esse público que vem ávido por receber histórias. É verdade. Agora, uma curiosidade. Vocês. Primeiro, foi escrito para você e você não queria fazer. Cláudia Não, eu escreveu. até quis, mas eu achava que eu não era, eu não tinha capacidade, né? Eu não era capaz de realizar. Pois é. Cláudia, ela escreveu para Alice, e enfim. Você não. Como é que você se sente hoje um espetáculo que está 8 anos em cartaz, indo para 9 anos? Todas as vezes que vocês voltam, os teatros ficam cheios, não é? Como é que você se sente sabendo que vocês estão prestes a fazer, completar 1.000 apresentações? Ah, é sempre bom, né? É sempre bom porque a gente fica muito. Primeiro que é tudo é muito desafiador. E a cada ano que passa a gente vai não transformando o que a gente sente, mas você vai transformando o espetáculo a partir do que você vai vivenciando. E você fazer 1.000 apresentações de um espetáculo que você que você não esperava nem que você fizesse, porque você não se achava capaz, você olha e fala assim, gente, é um espetáculo da vida da gente, né? Sabe? Eu acho que vai ser difícil, assim. Eu acho que eu vou fazer ainda N espetáculos e tudo mais. Mas eu acho que esse, ele dá essa virada de chave na carreira, ele dá a virada de chave na vida, aqueles espetáculos, aqueles presentes que os deuses preparam para você, né? E aí você se sente agraciado pela vida, você se sente feliz, né? Emocionado por poder levar essa história, contar tão bem essa história, entende? Do jeito que as pessoas dizem que você conta, né? Então te traz assim uma certeza, né? Porque a gente não tem certeza de nada, é sempre uma aposta, né? Você vai fazer uma novela, é uma aposta. Você vai fazer um filme, você faz um personagem, a gente está sempre apostando, você sempre está. E a gente tem o ator é muito inseguro, né? A gente não tem segurança de como o trabalho está sendo feito. Você tem uma intuição. A gente é muito intuitivo, mas você não sabe como é que esse trabalho vai chegar. Você vai gravar uma cena, você não sabe como é que a cena vai chegar. A pessoa, você que está me dirigindo aqui na cena, eu não sei como é que vai sair essa entrevista. Só vou saber realmente, né? Você até intui, eu estou falando a beça, você está falando, a gente está trocando, os meninos estão ali e tudo mais. Mas a gente só vê o resultado depois, Claro. né? Mas no teu coração, de uma forma assim bem simples, não sei se você está atento a esse detalhe. Cara, vocês vão completar 1.000 apresentações. É muita coisa. E sempre cheio, né? É Quase maravilhoso. 70, 80 mil. A gente não tem muito a conta certa, mas eu acho que umas 70 mil pessoas já nos assistiram já. É, É um de um- recorde, né? Eu acho que é um assim, recorde, é um sim, recorde assim, no claro. teatro brasileiro, assim. O que, agora, hoje, nesses 8 anos, vocês foram, claro, mudando, acrescentando, refletindo, melhorando cada dia Sim. mais, né?
O que você falaria para o público que não assistiu ainda? A Vida Passou por Aqui. O que é que eles vão encontrar vindo assistir A Vida Passou por Aqui? Eu acho que eles encontram vida, né? Dentro do espetáculo. Acho que as pessoas veem, eu acho que essa, 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 essa voluptuosidade que as pessoas têm em querer trazer outras pessoas para assistir, eu preciso trazer o fulano, eu preciso trazer o cicrano, porque eu acho que elas saem com uma chama nova, sabe, de vida, né? Às vezes as pessoas, vários depoimentos que a gente já teve, né? E chega para assistir a peça de uma forma e ela sai de uma outra maneira. Eu acho que ela sai mais confiante na vida. Eu acho que ela sai querendo dançar. Eu acho que ela sai querendo viver diferente. Eu acho que ela sai querendo, sabe, se transformar. Eu acho que essas pessoas seria bom, né? Não é que você precisa, não, mas acho que seria bom vir, né? Acho que é bom para elas se depararem assim com um olhar para si mesmas, né? Eu acho que quando você olha o espetáculo, eu penso, eu não sei porque eu nunca assisti, né? Já vi já em vídeo, mas eu acho que se eu viesse para assistir esse espetáculo, eu acho que olho e falo assim, gente, eu saí daqui diferente, porque assim, eu fazia uma coisa, eu era da dança, parei de dançar, não, tem uma amiga minha, sabe, que eu preciso procurar, que há anos que eu não procuro, que eu não falo com ela, preciso falar com ela, e a minha mãe, eu tenho que olhar, tem um velho assim, não, eu quero visitar, entende? Eu acho que a gente toca em várias situações, né, em várias camadas da vida da pessoa, na aura dela e na alma, que ela sai dali querendo fazer um pouco de... Parece que ela sai com débitos, sabe? Sim. Querendo visitar alguém, querendo rever o amigo, querendo sair para brindar a vida, querendo dançar, querendo viver um pouco o que já foi vivido e ficou um pouco esquecido. Sim. Resumindo, você tem toda a razão. A Vida Passou por Aqui, ela traz vida. Ela traz vida para as Eu acho que ela pessoas. traz vida Né? para as pessoas se sentem na responsabilidade de querer dividir isso com outras pessoas, né? De levar essa novidade, essa surpresa para as outras pessoas. Por isso que a grande maioria das pessoas ou voltam ou trazem outros. Ou trazem outros. Edio, a gente poderia ficar aqui muito tempo. Até amanhã. Até amanhã, Dava tranquilamente. intervalo. Né? Aí chama também os amigos que estão aqui, que eu adoro. Que estão todos aqui, chama, coloca aqui junto, fica todo mundo junto, deixa só a câmera. Aí vai todo mundo Não dividindo. Então, assim, você está em cartaz em 2 peças. Né? A Gota d'Água também, incrível. Maravilhoso, maravilhoso. A Vida Passou por Aqui é um presente para a minha vida pessoalmente. É um presente para o teatro, é um presente para o público. Né? Eu me sinto muito privilegiado por ter convidado Cláudia Mauro, né? Quando a gente sentou para conversar e que ela aceitou e que vocês vieram desde do primeiro espetáculo. Foi emocionante. Então eu quero te agradecer Eu também. por estar presente aqui nessas 2 montagens e que venham outras, Sim, porque você assim seja. é um ator maravilhoso, Muito comprometido, que entrega, que você é teatro. Você é teatro de verdade. Né? E te agradecer também, Ed, por ter aceitado, né, o nosso convite de estar Imagina, aqui eu que te para contar um agradeço. pouquinho a tua história Sim, e a história da Vida Passou da por vida, Aqui. claro. Né? Imagina, eu que te agradeço. Obrigado pelo Parabéns. convite. Parabéns você também por esse trabalho lindo que você está fazendo, essa equipe maravilhosa. Parabéns a cada um de vocês aí, lindos, todos aí juntos, reunidos. E você com esse trabalho bem edificante, né, para o teatro, né, para a cultura brasileira. Acho que esse teatro aqui estavam completamente esquecidos, digamos assim, né, pelo público, né, todo mundo estava meio desacreditado e você veio e você revitalizou, você revigorou, você trouxe vida para o teatro. Que bom que a vida veio para cá, porque você também trouxe vida. Obrigado, Ed. Nada, imagina. Obrigado a você.